Bom dia, gente. Meu nome é Laís Gomes e esse é o terceiro vídeo proposto pelo professor Luiz César Rodrigues para a matéria de Química Geral. Os assuntos abordados nesse vídeo serão as ligações múltiplas, os orbitais moleculares e, dentro dos orbitais, as moléculas diatômicas do segundo período. Então, basicamente, as ligações múltiplas são as ligações químicas em que dois ou mais pares de elétrons são compartilhados. Sendo assim, as ligações duplas e triplas são exemplos de ligações múltiplas. Agora, voltando para alguns conceitos importantes dentro desse assunto, nós temos a ligação sigma, que é formada quando a densidade eletrônica se encontra no meio do eixo entre os dois núcleos. Então, essa ligação sigma ocorre sempre em que existe uma ligação simples. E esta ocorre quando há interpenetração ou superposição dos orbitais. Mas quando precisa formar uma dupla ou uma tripla, existe outro tipo de ligação, que é a pi, e essa ocorre através de nuvens eletrônicas, gerando uma densidade eletrônica acima e abaixo do plano dos núcleos. Então, toda vez que você precisar formar uma dupla ou uma tripla, sempre vai precisar de um sigma. Elas são as ligações pi são dependentes das sigma. E normalmente os orbitais P envolvidos nas ligações π vêm de orbitais não hibridizados. Então, por exemplo, quando você tem uma hibridização sp3, não é possível ocorrer a formação de ligação π. Então não pode ter uma dupla nem tripla, porque não vai existir um orbital P sem estar envolvido na reação. Agora, quando você tem hibridização sp2, vai, vai ter um orbital P que não está envolvido na hibridização. Então, esse orbital P vai promover a formação de ligação π. E caso tenha uma hibridização sp e dois orbitais P se está participando dessa hibridização, mas que contenham elétrons desemparelhados, elas podem formar duas ligações π para formar uma ligação tripla. Agora, dando um enfoque maior nas ligações π deslocalizadas, nesse caso vamos tomar como exemplo o benzeno, que tem uma estrutura cíclica com ligações duplas e simples alternadas. Como essas ligações podem se movimentar no plano da molécula, então nós temos dois contribuintes de ressonância que, quando se juntam, formam um híbrido de ressonância que representa a molécula de benzeno, que é essas que vocês estão vendo aqui no slide. Se nós analisarmos essa molécula, a gente percebe que esses 6 átomos de carbono formando esse anel, existem seis ligações sigma entre os carbonos e também existem 6 ligações sigma entre os hidrogênios. Mas cada átomo de carbono também está formando 3 ligações sigma. Então, se ele está formando essas 3 ligações sigma, a orientação dele tem que ser trigonal plana. E, portanto, cada carbono da estrutura do benzeno tem uma hibridação sp2. Daí, se eles têm uma hibridação sp2, cada um desses carbonos tem um orbital p, que não está participando do híbrido. E são esses orbitais p que podem formar a ligação π. Então, podem formar uma nuvem eletrônica acima e abaixo do plano. Como essas 3 ligações poderiam acontecer entre qualquer um dos carbonos, significa que elas estão mudando de posição o tempo todo, gerando uma nuvem eletrônica cíclica, tanto acima quanto abaixo do plano da molécula de benzeno, já que ela é planar, né? Então, a imagem que a gente vê seria essa daqui de baixo.
de benzeno com ligações π deslocalizadas tanto acima quanto abaixo do plano da molécula. Portanto, a melhor representação dessa molécula é essa imagem aqui de baixo. Agora, quanto aos orbitais moleculares, essa teoria é a mais atual para explicar a ligação covalente e ela explica alguns aspectos da ligação que não são explicados pela estrutura de Lewis ou pela teoria que já foi explicada em outros vídeos e pela hibridização. O fundamento dessa teoria é basicamente que os orbitais dos átomos se combinam para formar os orbitais da molécula. Considera-se que os orbitais atômicos do nível de valência dos átomos deixam de existir quando uma ligação química se forma. Esses orbitais são substituídos por um novo conjunto de níveis energéticos que correspondem às novas distribuições da nuvem eletrônica, que são chamados orbitais moleculares. Esses orbitais atômicos se combinam como ondas, podem ser em fase ou fora de fase. Essa combinação de um determinado número de orbitais atômicos gera o mesmo número de orbitais moleculares. Então, essa combinação fora de fase forma-se um orbital molecular cujo formato contém um plano nodal entre os núcleos, tem um nó entre eles, como vocês podem ver nessa imagenzinha aí embaixo. Portanto, se os elétrons forem colocados nessa orbital, não haverá densidade eletrônica entre os dois núcleos. Se tiver elétrons, o orbital molecular formado por superposição fora de fase vai botar esses elétrons nas regiões externas do núcleo, pois, como eu já disse, entre os núcleos tem um nó. Já na combinação em fase, se o orbital molecular derivado contiver elétrons, eles estarão entre os núcleos, pois não há nós, como essa imagenzinha embaixo também mostra. Os dois núcleos dos átomos se repelem, mas a densidade de elétrons entre eles ajuda a mantê-los unidos. Então, dizemos que a combinação em fase dá origem a orbitais moleculares ligantes, no qual os elétrons podem ser compartilhados entre os núcleos, e isso diminui a energia. Quando compararmos o orbital ligante formado ao orbital atômico de origem. Esse orbital molecular ligante já é a própria ligação química. Mas os elétrons presentes em orbitais derivados de combinação fora de fase não ajudam a manter os núcleos juntos e, na verdade, até dificultam a ligação. Quando esse orbital é ocupado, os elétrons podem ser encontrados em qualquer lugar, menos entre os núcleos. Isso significa que os dois núcleos estão mais expostos e se repelem. Esses orbitais, eles são conhecidos como orbitais moleculares antiligantes e têm maior energia do que os orbitais atômicos originais. Aqui, um exemplo do gás hidrogênio, ocorre a combinação de dois orbitais atômicos do tipo 1s, levando à formação de dois orbitais moleculares, um ligante de menor energia que os orbitais atômicos originais e um antiligante de maior energia. O preenchimento dos orbitais segue a ordem de menor energia para maior. Portanto, o orbital molecular ligante recebe os dois elétrons, formando a ligação do gás hidrogênio, HH. Já quando, aqui como vocês podem ver nessa imagem, já quando um elétron é promovido
orbital molecular ligante para o orbital molecular antiligante, ocorre o cancelamento de um elétron do orbital molecular ligante, gerando a quebra de ligação. Nesse exemplo aqui, a gente pode observar que os átomos de hidrogênio sendo separados, cada átomo ficando com um elétron. Para que isso aconteça, a energia deve ser fornecida ao sistema. Para a molécula de hidrogênio, há uma grande diferença de energia entre o orbital molecular antiligante e ligante, e por isso é difícil acontecer a quebra da ligação. O cálculo da ordem de ligação, que nós vamos ver a seguir, de uma molécula leva o número de ligações presentes entre os átomos e pode ser calculado assim, que é o número de elétrons do orbital molecular ligante menos o número de elétrons do orbital molecular antiligante dividido por 2. Dependendo do resultado, podem ser esses três aqui, não necessariamente se der um vai ser ligação simples, dois ligação dupla. Isso acontece porque também são possíveis ligações de ordem fracionária. Já nesse caso, no exemplo que eu mostrei antes do gás hidrogênio, quando a gente fizer as contas, 2 sendo o número de elétrons do orbital molecular ligante e 0 o número de elétrons do orbital molecular antiligante, vai dar 1. E nesse caso aqui, realmente significa que é uma ligação simples. Já quando se fala de moléculas diatômicas do segundo período, a gente vai observar realmente as moléculas diatômicas que estão no segundo período da tabela periódica. Eles são formados por dois átomos iguais que se unem em uma molécula diatômica. Então, vamos tomar agora como exemplo o gás oxigênio, que obviamente é formado por dois átomos do elemento oxigênio. Depois que você faz a distribuição eletrônica, você vai observar a camada de valência. E vamos colocar na posição vertical, representando um eixo de crescimento energético. Nessa área central, que antes de um lado aqui, do lado direito, temos uma das moléculas de oxigênio e depois temos a outra. Um elemento, no meio, nessa área central, temos a representação dos orbitais moleculares. E, como eu disse aqui embaixo, temos o orbital de menor conteúdo energético, que é o orbital molecular ligante, e aqui em cima, um de conteúdo energético maior, aqui em cima, que é o orbital molecular antiligante. Temos dois elétrons de um lado e dois de outro, ou seja, 4 elétrons que vamos botar representado aqui no meio. E sempre é colocado de baixo para cima. Veja que a combinação de dois orbitais atômicos gerou dois orbitais moleculares. Isso é um método matemático chamado combinação linear de funções de ondas. Já aqui em cima, temos três orbitais, sendo um sigma e dois pi. E aqui em cima agora temos 8 elétrons para representar. E veja que aqui em cima se tem iguais no mesmo nível, tem que ficar um para cada, tem que ficar separado, não pode juntar no mesmo orbital. Para a ordem de ligação desse caso, vai usar aquela forma que vimos antes e vai ser 8 dielétrons ligantes menos 4 dielétrons não ligantes
e dividido por 2 dá uma ordem de ligação igual a 2. E nesse caso aqui, como vocês podem ver aqui em cima, tem dois elétrons desemparelhados. Isso aqui é o que é a razão pela qual a molécula de oxigênio, de gás oxigênio, é paramagnética. Nós vamos ver agora. Esse paramagnetismo, que é quando tem elétrons desemparelhados na molécula, quer dizer que ela tem uma forte atração do campo magnético, entre o campo magnético e a molécula. Já quando não tem elétrons desemparelhados, quer dizer que a molécula é diamagnética, que é o contrário da paramagnética. Então é isso. Obrigada pela atenção.